Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo e oração. Que nós possamos, nesta hora em que nos encontramos juntos, somarmos as nossas boas energias, as nossas vibrações de paz, de esperança, de amor, e que juntos nós possamos fazer uma corrente de orações e estarmos assim conectados, em nome de Jesus, possibilitando o nosso equilíbrio físico, espiritual, mental, possibilitando a doação das nossas melhores energias para os irmãos que estejam necessitados, que possamos trabalhar em nós os nossos pensamentos, sentimentos, para que possamos escolher com o nosso livre-arbítrio os melhores caminhos para continuarmos a nossa jornada evolutiva. É com muito prazer que eu digo sejam todos bem-vindos, porque é um momento que nós estamos cultivando a paz na nossa alma, quando nós estamos acerenando os nossos corações. E rogamos aos mentores para que possam nos auxiliar na noite de hoje, tratar de cada um segundo a necessidade de cada um, e que nós possamos sempre ter em mente que este momento o nosso lar se transforma como se fosse um pirilampo, é uma luzinha acesa nesse nosso mundo, mas de luzinha em luzinha a gente consegue fazer uma diferença, né? Então, o nosso lar se transforma nessa luz quando nós estamos conectados na luz maior, vinda do nosso mestre, o governador deste planeta. Então, nós vamos dar início a mais um estudo da noite de hoje, sobre as bênçãos do mestre querido, rogando que Maria Santíssima nos envolva com o seu amor, com a sua luz, com a sua esperança, com a sua persistência. E que Deus, nosso Pai, de infinita bondade, de justiça e amor, possa estar aqui nos abençoando também. Então, vamos dar início a mais um estudo da noite de hoje. Hoje nós vamos fazer um estudo de um livro de nome Cirurgia Moral. Esse livro é psicografado pelo médium João Nunes Maia e o autor espiritual, ele se chama Lancelin. João Nunes Maia, ele recebeu a pomada do vovô Pedro. João Nunes Maia escreveu o livro Francisco de Assis, um médium muito respeitado no meio espírita, respeitado pelo próprio Chico, respeitado por todos do movimento. Então, esse livro dele também é uma fonte de luz que nos alimenta a alma. O livro se chama Cirurgia Moral. O título do capítulo, Alimenta a Esperança. Eu vou ler para nós. A esperança não pode desaparecer dos nossos ideais. Ela é uma flor que nos predispõe para os rumos do despertar espiritual e faz desaparecer as dúvidas, fornecendo-nos um ambiente favorável a uma vida alegre e feliz. Quem espera sempre trabalha para alcançar. Acredita em ti mesmo e em Deus, e luta por isso todos os dias, mesmo que o tempo seja contrário às tuas ideias. Avança sem que o esmorecimento amarre os teus passos. Alimenta a esperança, que ela te libertará das sombras do desinteresse. Confia no Senhor Todo-Poderoso, sem esquecer de confiar em ti mesmo, que os caminhos se abrirão para ti, mostrando-te as portas, onde encontrarás a paz do coração. Sê fiel aos princípios do amor e nunca deixes de praticar a caridade, porque sabemos não existir salvação
sem o brilho dessa virtude sem par. Em tudo que fizerdes, meu irmão, não poderás esquecer a esperança. Este anseio de encontrar o melhor nos leva à alegria e ao bem-estar indizível. Os iniciados no bem, no amor e na caridade nunca desconhecem o exercício que deve ser feito no campo do coração e no ambiente dos sentimentos, sob a regência da vontade. Para o conhecimento das verdades eternas do espírito, a universidade maior está dentro de nós mesmos. Cada experiência nos dá condições para um novo alcance de compreender as leis da natureza e respeitá-las. Os tempos são chegados. Já se encontra maturidade espiritual na coletividade para que seja pregado o Evangelho de Jesus, em espírito e em verdade. A palavra escrita e falada está ressoando nos 4 cantos do mundo e todas as criaturas estão sentindo, ouvindo e compreendendo o objetivo da mensagem espiritual. Jesus está nos chamando pelas bocas dos anjos para que tomemos posições de lutas e dessa vez a batalha é travada dentro de nós contra os nossos inimigos internos, que nos escravizam há milênios e que devem ser extirpados do nosso mundo íntimo e lançados ao fogo bendito do Senhor, para que possamos sentir a liberdade da região da consciência, a paz e o amor em todos os sentidos. Alimenta a esperança, pois além da morte física, um mundo grandioso te espera com a bagagem que conquistaste no aprimoramento moral. Faze uma cirurgia moral em todos os teus atos e abstente de novos distúrbios conscienciais para que não venhas a sofrer maiores danos. A boca, acostumada a falar asneiras, é instrumento do lixo mental. E quando a cabeça está cheia de inferioridade, não se pode pensar em falar em esperança, pois não sobra espaço para a virtude mantenedora da alegria. Se não sabes por onde começar na limpeza interna de sentimentos destruidores, procura livros que te possam orientar. Existem muitos que te ajudarão na reforma interior. Mas se a ignorância domina por completo a tua alma, vá com moderação, porque os rejeitos são volumosos e poderás esmorecer. Luta devagar, mas sempre. Que texto lindo, né? Esse de Lancelin, através de João Nunes Maia. Alimenta a esperança. A gente não pode deixar que a esperança deixe de habitar o nosso coração. A esperança, ela é prima irmã do amor, da fé, da alegria de viver. Quando nós acreditamos em algo, em alguém, a luta naquele sentido fica mais fácil. Esperança é esperançar a nossa alma. Então, nós precisamos de lembrar que muitas vezes o fardo não é tão pesado. Ele fica mais pesado, mais denso, porque nós não colocamos o ingrediente esperança para poder levá-lo pela caminhada. Nós sabemos que uma das coisas mais difíceis dentro de um quadro depressivo é quando se instala a apatia, a desesperança. Uma alma doente que mata a esperança dentro de si, ela não se vê como alguém em condições de travar
essas lutas internas ou externas. Ela não se vê em condições de ganhar, de permitir que o amor que habite o seu ser ganhe. Ela não vê esperança para o futuro, não enxerga o futuro. Então, a desesperança, ela tem um peso, porque é como se o peso da desesperança fosse um chumbo que puxa todos os outros bons sentimentos para baixo. Com a desesperança, a minha autoestima está comprometida. Com a desesperança, eu não penso no meu dia de amanhã, porque o meu dia de amanhã talvez não exista. Com a desesperança, eu não creio na ajuda que vem do externo, seja de um amigo espiritual, seja de um familiar encarnado, seja lá o que for. Então, nós precisamos de saber que muitas vezes nós alimentamos a desesperança por invigilância, né? Por falta de fé. Falta de fé não é no sentido religioso. Falta de fé em você, na vida, em quem está controlando tudo isso, que é o nosso Pai. Talvez um dos prognósticos mais difíceis é das pessoas que se encontram sem esperança. Por quê? Porque se eu não acredito que vai haver futuro, eu jogo essa energia para o universo e para dentro de mim. Eu adoeço e adoeço o ambiente onde eu estou, com aqueles miasmas, as energias negativas que puxam para baixo. A esperança, ela não pode existir apenas quando nós estamos numa situação de positivismo e de alegria. Aí é fácil ter esperança. Quando nós temos que buscá-la dentro de nós e alimentá-la, é justamente nas situações que se mostram mais difíceis, naquelas situações que a gente não vê saída, naquelas situações que a gente não vê como lidar com aquele problema. É nesse momento que nós precisamos de resgatar a sementinha de esperança que habita dentro de nós. Como é difícil quando alguém tira a nossa esperança de um projeto. Quando você vai falando, alegre e saltitante de um projeto, e a pessoa vem te dar uma cortada. É difícil, né? E como é difícil a gente fazer isso com os nossos irmãos e não perceber que a gente está fazendo, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas isso é difícil, nossa, mas você é corajoso, hein? Deus me livre, eu não ia conseguir fazer isso não. E a gente fala sem perceber. Depois que a gente fala, que a gente pode pensar, nossa, tirei a esperança do outro, né? Aquele ânimo, aquela vontade. Então, essa questão da esperança é algo complicado, porque nós precisamos da esperança em todos os momentos da nossa vida. O que há de ser de mim se estou tomando medicamento sem esperança da cura? O que há de acontecer comigo se eu matriculo meu filho numa escola sem esperança que ele vá aprender a ler ou escrever? O que há de ser de mim se eu vou viver sem ter a esperança de um futuro melhor, seja material ou seja no mundo maior? Entende como que a falta da esperança, ela pode nos adoecer? E pode piorar as nossas doenças? Nenhum de nós está aqui neste mundo de férias. Nós somos espíritos encarnados, endividados. Temos as nossas dívidas e temos que reparar as nossas dívidas. Porque que bom que nós não somos pessoas que se acomodam com o não pagamento das dívidas. Se a gente deve a alguém, aquilo nos preocupa. E isso é bom, é sinal de caráter. Então, nós não nos acomodamos, nós podemos não ter recursos, mas nós sabemos da nossa dívida e procuramos lidar com ela assim que tivermos condições. Se nós fazemos isso no material, imagine a nossa consciência espiritual. Como é que fica a gente não entrar em contato com essa consciência espiritual de que somos espíritos devedores, sim,
e que nascemos por uma oportunidade maravilhosa do Pai, da gente reparar os nossos erros. Mas nós reparamos de uma forma muito mais tranquila do que quando cometemos. Por quê? Porque a maioria dos nossos erros do passado foram cometidos através do ódio, da violência, da ganância, da desonestidade, do desamor. E nós temos a oportunidade de pagar esses débitos com amor e não apenas pela dor. Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para amorosamente, com alegria e esperança, repararmos as nossas dívidas, realizarmos novos aprendizados, evoluirmos, reencontrarmos almas queridas. Esse é o objetivo da nossa vida. Deixarmos a nossa marca positiva, substituir aquela pegada de sangue alheio, de dinheiro roubado, de violência, de todo tipo de traição, e substituirmos essa nossa pegada, essa nossa marca, por uma atitude de caridade, de amor ao próximo, de honestidade, de benevolência, de saúde. Então, meus amigos, nós precisamos de nos conscientizar da importância do nosso papel de seres conscientes para lidar com a nossa esperança, para ativarmos a esperança que existe em nós, que é prima irmã da fé, que é prima irmã do amor, da caridade, né? Então, quando nós temos esperança no coração, nós temos a ideia de que um futuro melhor nos aguarda. Nós temos a ideia de que nós vamos aprender as coisas, que nós vamos quitar débitos. E isso é muito importante na nossa trajetória. É muito interessante. Uma vez eu estive diante de uma cena que muito me emocionou, porque eu estava na minha casa, em Minas ainda, e bate na porta. E a hora que eu vou olhar, uma moça, um barrigão, grávida. Aí ela virou para mim e falou assim: a senhora é minha última esperança. Aí eu falei assim: última não, eu sou a primeira. Aí ela falou: por quê? Eu falei: se nada deu certo, ela está em primeiro lugar ainda, de que vai dar certo. O que você precisa? Aí ela deu uma risadinha e falou assim: eu estou desmaiando de fome. Me dá um prato de comida. Aí, isso era mais ou menos 1h da tarde. Abri o portão, sentei ela no alpendre, fui lá, peguei a comida, peguei um suco, tal, ela comeu. E eu sentei, né, as crianças estavam para a escola e eu tinha tempo, umas 2, 3 horas para conversar com ela. E eu percebi que ela levou um susto, porque ela imaginou que eu ia fazer um pratinho e passar pela grade para ela comer lá na rua, né? Ela estava sozinha e eu pedi que ela sentasse, né? Eu falei: não é possível que eu não vou dar conta de correr de uma grávida se precisar, né? Mas nada disso. Era uma menina nova, e pelos seus 20 anos, sei lá. Aí eu perguntei para ela de quantos meses você está, e fui conversando. Ela foi me contando, e ela me contou da situação difícil que ela estava. Que ela fazia faxina, que ela veio de uma cidade, né, do interior, tal, e aí ela tinha um companheiro que estava desempregado, e eles estavam devendo aluguel, não tinham o que comer em casa, e ela falou: para o meu filho não ficar subnutrido, eu vou pedir comida, porque pelo menos comida a gente tem. E ela falou: que bom que a senhora me deu a comida, que se a senhora tivesse me dado um macarrão, um arroz para fazer, eu estou sem gás, não tem óleo, não tem nada lá em casa. E ela comeu, tal, aí eu arrumei para ela jantar, arrumei biscoito, leite, tal, essas coisas para ela, né? E perguntei onde ela morava, ela falou, e aí
eu pedi para ela, eu falei, como é que tá o enxovalzinho? Não tinha nada. Resumo da história, ela não tinha nada, estava grávida de 7 meses, por aí, e foi aquela confusão. Aí, eu peguei o endereço dela e falei, eu quero ir na sua casa para levar o que eu conseguir. Eu vou conseguir enxovalzinho, vou conseguir comida, cesta básica, mas eu quero o endereço da sua casa, ok? Ok. E aí, assim eu fiz. No final de semana, eu fui com meu marido, a gente foi com mais um casal de amigos e fomos lá conhecer a situação dela. E conseguimos tudo que a gente falou, o enxovalzinho, conseguimos tudo, né? E aí, eu falei para ela, quando você der a luz, você avisa para a gente, tá bom? Tá bom. Aí ela foi para o hospital da escola de medicina, deu a luz, foi no orelhão, naquela época não tinha celular, e ligou perguntando se a gente podia levá-la em casa, né? Para ela não ter que pegar o ônibus, que eu me dispus a isso. Então tá, vamos levar. Levamos ela em casa com o bebê e demos uma assistência. Depois, quando o bebê já estava com 2 meses, ela pegava o bebê e ia lá para casa de vez em quando passar a tarde, né? E foi uma experiência interessante. Aí depois a gente tentou ver se arranjava emprego para o marido, porque não é aquela comida que você dá para sempre, tudo mais, você tem que dar dignidade. E a gente tentou arranjar emprego, eu não lembro mais onde que ele foi trabalhar, tal. Depois acabou que eles mudaram de cidade. Foram para uma outra cidade lá que ele arranjou um outro emprego melhor. Mas aí eu fiquei pensando assim, né? Quando essa menina me fala, senhora, é minha última esperança, eu até brinquei com ela, né? E falei, mas eu fiquei imaginando o quanto que ela não deveria, em algum momento, ter pensado em desistir de bater na próxima porta e receber o próximo não. Porque ela já havia andado por mais de hora e não tinha conseguido, sabe? E eu fiquei pensando, que mundo é esse que nós estamos, né? Que é uma menina grávida sozinha e ela não consegue, né? Muitos falavam que não tinham, tal, outros não falavam que não, né? Mas é porque tinha aqui na minha casa mesmo, né? E acabou que a gente tratou a menininha, ali lá depois, eu dava banho na menininha, né? Lá em casa e ficava, dava lanche, fazia as coisas e foi muito bom. Depois perdemos o contato, mas o quanto que uma atitude da gente que não custa nada, que era dar escuta para aquela menina, porque se eu tivesse feito o prato de comida e passado pela grade, sim, iria matar a fome dela, mas eu não teria dado para ela a oportunidade de contar a história dela. Quando a gente dá escuta para o outro, isso acende um holofote de esperança na alma da pessoa, porque você passa a ser escutado. Quando a gente é ouvido, a gente tem a sensação de que a gente existe e que a gente é importante para o outro. E isso é muito importante. Nós precisamos de treinar o nosso coração para escutar a história do outro. Porque às vezes esse outro não vai precisar de uma cesta básica como ela, de uma comida naquele momento. Mas é a escuta que fez a diferença. Ela sentir que ela tinha um apoio, que ela podia tirar dúvidas com relação a cair umbigo, não cair umbigo, né? Ela estava falando com uma mãe. E quando a gente está numa situação qualquer, que chega alguém para conversar com a gente, e a gente não dá uma escuta, muitas vezes eu estou matando a esperança daquela pessoa. E às vezes essa pessoa que liga para você já percorreu um caminho de nãos e está chegando até você. E quantas vezes a gente não escuta e fala da gente, né? Nós precisamos de treinar esse hábito de perguntar como você está, né? Até, por mais que esteja com um problema difícil, ver se o outro também não está com problema, porque todos nós temos um problema difícil. Às vezes eu estou com uma dor no pé, alguém liga, eu vou ajudar aquela pessoa e a minha dor até minimiza, porque eu desfoco daquilo ali.
Então, a forma de escutar o outro com amorosidade é uma das formas da gente acender a luzinha, eu diria o holofote da esperança no coração do outro, né? E, além do mais, nós precisamos de perceber que muitas vezes, quando nós estamos passando pelas piores dificuldades, nós precisamos de ir no nosso arquivo, na nossa poupança de bons sentimentos, de boas ações, para que a gente use aquele arquivo nosso naquele momento. Às vezes eu passo uma vida toda, 50 anos da minha vida bem, saudável, ajudando as pessoas, ouvindo palestras, frequentando a minha religião, fazendo amigos, indo a festas, uma vida tranquila. Com 50 anos surge uma doença. E aí eu me espanto, porque eu não estou acostumado com isso. Nunca fui em hospital, que história é essa agora de ir tanto em hospital? Quando surge a doença, eu preciso de tratar essa doença fisicamente, preciso de tratá-la emocionalmente e espiritualmente. Porque diante de qualquer doença que seja uma infecção, seja um problema no ouvido, ela tem uma ligação com algum tipo de emoção, de sentimento. E qualquer doença, ela é uma porta fácil para que eu me conecte, ou com os mentores de luz, com os médicos, com aqueles que vão me dar sustentação, ou com irmãos desequilibrados, quando eu entro no desequilíbrio. Então, eu preciso de estar atento a que tipo de energia que eu estou usando para tratar a minha doença. E o que nos ajuda a manter o equilíbrio? A nossa boa e velha esperança. Se eu tenho a esperança da cura, quanto maior a minha esperança, menor o meu medo. Quanto maior a minha esperança, mais força. Quanto maior a minha esperança, maior a força que eu tenho para passar pelas adversidades. Tem vezes que a gente precisa de chupar um limão como remédio. E esse limão, ele é azedo, a gente até faz careta, não é? Ou às vezes um remédio muito amargo, né? Mas aí, passando aquele mal-estar, aquele produto de gosto ruim vai possibilitar a ação dos produtos ali, da química ali, e vai me ajudar. Se eu focar no azedo e no amargo, eu não consigo tomar o medicamento. E isso compromete a minha cura. Nós temos que entender que tem remédios docinhos, tem remédio azedo, remédio amargo, tem injeção mais doída, menos doída. Eu quero muito conhecer a minha próxima encarnação, se Deus quiser, não vai ter mais injeção. Vai ter só aquela luzinha de laser, igual aquele filme do Super-Homem e tal, né? Porque nós já estamos na era dos Jetsons, né? Quando que a gente imaginava que ia conversar um com o outro pela televisão, né? Passar um cartão na porta, a porta abrir. Colocar um saquinho vazio, inchar e sair uma pipoca arrebentada dentro. Então, nós já estamos na era dos Jetsons. Mas eu quero avançar na era da medicina. Aquele que tem aquele óculos de raio-x, que vê tudo, passa a mão, sai uma luz ali, e a gente vê que não tem mais injeção, né? Não tem remédio amargo, tudo vai ser através da energia. Estou doida para chegar nessa encarnação. Então, nós precisamos de saber que, por enquanto, nós estamos aqui na Terra, em 2020, então nós ainda precisamos do remedinho amargo, do azedinho, da injeção, né? Nós precisamos ainda de cuidar dessa forma. Então, o que acontece? Vamos focar no resultado que aquele remédio vai nos propiciar, na nossa cura. Não vamos focar nas reações adversas que tem quando eu estou tomando esse remédio. Isso também é importante nos processos de quimioterapia, é importante nos processos
quando a gente vai tirar um caco de vidro, uma ferpa da nossa mão, né? Um acidente com anzol, quer coisa pior? Não sei se vocês já viram, eu já vi a pessoa com anzol fincado na mão, aí você tem que pegar o alicate, corta dali, vai ter que dar o puxão, não tem jeito, né? Então, são momentos, que o momento dura 1 minuto, que o momento dure 6 meses. Perante a nossa vida são momentos. Vamos focar nos nossos tratamentos com esperança, porque a esperança vai nos levar à cura. E todo tratamento que nós temos de fazer, nós precisamos daquele tempo de tomar o medicamento. Quer um exemplo? Vamos fazer um tratamento de desobsessão. Nós precisamos de ter frequência, ter assiduidade no centro, precisamos de lá tomar passe. Aí eles pedem para a gente ler o evangelho, nós temos que ler o evangelho. Tem toda uma gama de atitudes para poder participar do tratamento espiritual, não é mesmo? Quando a gente está... Eu estava conversando hoje com uma amiga com uma infecção urinária e que você tem que tomar 10 dias de antibiótico na veia. Você tem que sair da sua casa, se hidratar bastante lá, tomar o sorinho, voltar para casa. 10 dias, né? Tem hora que pega a sua veia, tem hora que não pega. A hora que está ali, qual que é o pensamento? Vamos fazer uma vibração positiva, vai pegar de primeira, minha veinha, né? Tá bem hidratadinha, danadinha. Aí, além disso, o que eu preciso? De mentalizar, eu feliz e saltitante, sem nenhuma dor, sem nenhuma infecção, sem nenhuma bactéria que possa me derrubar. É isso que nós temos que pensar. Vibremos luz. E a esperança é essa luz nos nossos corações. Então, nós precisamos de focar com a esperança, não na dor do momento, mas no resultado maravilhoso depois que passar a dor. Às vezes, nós estamos muito apaixonados e estamos trabalhando, né, namorando através de via de ponte aérea, eu no Rio, ele em São Paulo, e aí tá aquela tempestade, eu vou deixar de pegar o voo? De jeito nenhum, vou tremendo no avião, morrendo de medo, mas eu quero ver o meu amor. Então, eu não vou pensar na sacudidela, na náusea, no Vonal que eu vou ter que tomar para enjoo, nada disso. Quando eu entro no avião e estou enfrentando aquela tempestade de canivete, eu estou pensando em quê? No momento do abraço com aquele que eu amo e que está lá em São Paulo. Entendeu? Então, nós precisamos de aprender. E as crianças nos ensinam muito. Vocês já viram que as crianças, às vezes, querem umas coisas problemáticas? Nossa, às vezes meu netinho quer brincar de um negócio que vai demorar 2 horas para montar, vai brincar 5 minutos e o pai e a mãe vai buscar. E ele animado para trabalhar 2 horas para aproveitar 5 minutos. Criança nos ensina isso, que o processo faz parte da brincadeira. Então, preparar a casinha para brincar de casinha levava mais tempo do que a casinha em si, porque depois, na hora que a gente ia brincar, a gente já tinha brincado montando a casa, né? Aqui vai ser o quarto, aqui vai ser a sala, e pegava comidinha de barrinho e tal, né? Então, o processo, muitas vezes, ele é maior e mais doloroso do que a gente possa imaginar. Mas eu tenho que focar no resultado deste processo de tratamento. E eu estou falando isso porque todos nós, de alguma forma, estamos nos tratando. Não tem como, numa época de pandemia, nós não estarmos cuidando de alguma coisa ou de alguém. E nós temos que pensar depois que a pandemia passar, nos abraços que eu vou dar, nas viagens que eu vou fazer, né? No quanto que eu vou valorizar a família toda reunida e a casa bagunçada com muita gente dentro. Talvez, além da escuta, que eu falei no início, uma outra forma de acender a luzinha e o holofote da nossa esperança é não focar na dificuldade do processo, mas focar na alegria,
na felicidade do resultado pós o processo, né? E esse texto, ele nos traz algumas reflexões importantes. Alimenta a esperança que ela te libertará das sombras do desinteresse. Quantas vezes nós nos desinteressamos por um curso, porque eu acho que eu não vou dar conta de fazer. Nos desinteressamos por uma pessoa, não, ela não vai dar bola para mim. Eu sou pouco caminhãozinho para aquele tantão de areia. Aí nós nos desinteressamos por uma aula de ESG. Nossa, anos de ESG, estudando a doutrina espírita, não, que preguiça, não precisa não, vou ler livros. Quantas vezes a pessoa pega um livro grosso e não quer ler porque o livro é grosso? Né? Quantas vezes eu entro numa forma tal de desinteresse, de focar nos meus problemas, que eu não enxergo a dor e o sofrimento do outro. É tão interessante. Às vezes, eu tinha um problema X ou Y, de repente, assim, tinha falecido uma pessoa amiga, eu tinha ido de manhã no velório e voltava para o consultório para atender. Inúmeros pacientes nem percebiam que eu estava de olho inchado. É interessante isso. Mas eu tinha alguns pacientes, é engraçado, eu me lembro de um paciente adolescente que tinha 12 para 13 anos. Ele entrava na sala de espera, conforme o bom dia que eu falava, ele já perguntava, tá tudo bem? Você tá bem? E observava. Então, nesse dia do velório que eu estava atendendo, joguei os pacientes para depois do almoço, foi interessante que ele chegou e falou assim, você chorou, Bia? Eu falei, chorei. Por quê? Eu falei, eu fui no velório e chorei. Ah, tá. Mas você tá bem, Tô? Então, a hora que a gente puder conversar, você me fala. Se você quiser falar de algo, eu falei, não, tá tudo bem, podemos começar. É uma pessoinha querida, com 12 anos, que já enxergava a alminha do outro que estava triste, porque tinha ido no velório do pai de um amigo, sabe? E como que nós somos, né? Será que nós somos aquele que não enxerga o outro, que temos que falar da gente, falar da gente, falar da gente? Talvez sejamos essa pessoa. E aí nós precisamos de treinar. E aí nós precisamos de ajudar também os nossos amigos assim. Então eu peço que vocês me ajudem, né? Quem estiver conversando comigo, se eu destralhar por aí, então fala, peraí, deixa eu falar um pouquinho de mim. Ai, vai estar ajudando. Não vamos entrar no melindre não, vai ser bom, né? Então, se a gente falar também, não entra no melindre. Deixa eu falar um pouquinho de mim, eu já te escutei meia hora. Temos 5 minutinhos? Né? Então, isso é uma forma de dar esperança, interessar pela vida do outro. E muitas vezes interessar pela nossa própria vida. Porque às vezes a gente fica tão no meio do corre-corre, cuidando de marido, de menino, de trabalho, de casa, de tudo, que a gente se desinteressa por nós. E a gente não reativa a esperança de realizar algo bacana para nós. E aí você lembra que você tem tempo de fazer um bolo de chocolate para o menino, mas não tem tempo de lixar a unha. Quando você vê, está aqui cheio de cantinho, doendo. Aí você vê que você coloca a música que todo mundo gosta e você esquece de colocar a sua música durante a viagem. Aí você percebe, né, que está sempre no restaurante dos outros para não ter confusão na família na hora, né? Então eu nem tenho mais aquela vontade, eu mato meu desejo por baixo para não dar confusão. E aí nós vamos nos desinteressando de nós mesmos. Com isso, a nossa autoestima vai ficando dodói, fraquinha. E aí, sem perceber, eu nem sempre sou essa candura, um anjinho de 2 asinhas, né? Então a gente cede, mas depois lá na frente a gente vai ficar magoado, porque cedeu muito. E aí as mágoas, os sentimentos de rancor, tudo mais, vão numa estrada contrária da esperança do amor e podem me adoecer. E podem me adoecer gravemente. Vamos prestar atenção e nos interessarmos por nós.
Vamos buscar artifícios necessários para acender a nossa esperança. Se não tiver um fósforo, a gente pega um isqueiro, senão a gente vai lá no fogão, pega aquele acendedor de fogão, ou senão a gente pega 2 pedrinhas e fica ali triscando uma na outra até sair uma fagulha. Mas vamos acender a esperança que habita no nosso coração. Ela é importante para a nossa saúde, para a nossa evolução. Ela é importante no nosso relacionamento. A esperança é um antidepressivo muito bom nas nossas vidas. E a esperança, ela reacende a caridade que existe em mim com o desejo de ajudar o outro, de qualquer forma. Né? Eu tenho esperança que esse mês eu vou trabalhar, eu tenho esperança que esse mês eu vou conseguir o dinheiro necessário para poder pagar as minhas dívidas e para poder ajudar alguém que necessite. Eu tenho esperança, sim, que um dia eu vou conhecer uma pessoa bacana e vou construir um lar e vou ter um filho. Porque eu quero ter família, eu quero ter um lar. Eu tenho esperança de, quando terminar este curso, fazer uma especialização dentro da área X, porque eu quero trabalhar nisso. Eu tenho esperança que, se eu cuidar bem dos meus pais na velhice, eu vou estar possibilitando a eles um final de vida de paz e de harmonia. Eu tenho esperança de conseguir comprar uma casa própria. Eu tenho esperança de um dia fazer uma viagem até o país tal que eu gostaria muito de conhecer. Eu tenho esperança de um dia estar trabalhando mediunicamente com a minha mediunidade bem equilibrada. Eu tenho esperança que essa pandemia passe e que nós possamos aprender todas as lições necessárias com ela. Eu tenho esperança de sair mais evoluída após essa pandemia, por observar o quanto de crenças que eu mudei, de conceitos, de preconceitos, e eu estou mexida após essa pandemia. Eu ressignifiquei valores. Eu tenho esperança de me trabalhar e de minimizar o meu orgulho, a minha vaidade, os meus preconceitos. Eu tenho esperança de ser uma pessoa mais humilde. Eu tenho esperança de ter 1 milhão de amigos, como o rei Roberto Carlos. Eu tenho esperança de ter uma vida longa, saudável, para estar com quem eu amo neste plano. Mas eu também tenho esperança de que, quando chegar o meu momento, eu vou bem, para poder esperar feliz o dia do retorno daqueles que me acompanharam aqui. E vou bem porque eu vou estar feliz de reencontrar inúmeras pessoas, algumas que eu nem me lembro, quando eu estiver do lado de lá. Eu tenho esperança de que eu nasci no momento que Deus quis, e que eu vou partir e desencarnar no momento que Ele quiser. Eu tenho esperança de não antecipar este momento com criações mentais negativas. Eu tenho esperança de não antecipar este momento, descuidando de mim, da minha saúde física, mental e emocional. Eu tenho esperança de vencer todas as adversidades. Eu tenho esperança da minha cura. Eu tenho esperança da cura espiritual que habita em mim, muitas e muitas trevas ainda. Eu tenho esperança de ser luz. Eu tenho esperança nessa evolução, e que um dia seremos todos anjos, habitando mundos felizes, ao lado de Jesus e pertinho do nosso Pai. Vamos cultivar a esperança. Vamos tratar. E se com tudo isso a gente não dar conta, vamos mudar o interesse para nós, porque às vezes a falta de esperança está associada a um distúrbio emocional, a um distúrbio fisiológico, hormonal, e eu posso estar num quadro de depressão. Cuidemos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porque se for um quadro depressivo, com o medicamento adequado, a terapia adequada, o tratamento espiritual adequado, eu vou sair dele. E aí o que vai acontecer? A esperança vai renascer. Então eu tenho esperança
de nunca perder a esperança. E com essa mensagem eu quero convidá-los para fazer a nossa oração da noite de hoje. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos pela natureza que nos cerca, pelo céu, pelas estrelas, pela lua, pelo sol, pelas árvores, pelas flores, pelos campos, pelos animais. Te agradecemos pelo nosso corpo, por essa máquina que trabalha de forma perfeita. Agradecemos por ter nos enviado Jesus como governador do nosso planeta a nos auxiliar. Agradecemos a presença dos nossos mentores, médicos, enfermeiros, que cuidam de nós, dos nossos males. Sejam eles aqui encarnados ou não. Queremos, nesse momento, agradecer a Jesus por estar aqui conosco, por colocar em cada um de nós essa luz que nos lava de todas as energias negativas, nos dando esse banho, fortalecendo cada célula do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Agradecemos por nos sentirmos maiores em luz, em esperança, em amor. Agradecemos, Jesus, por cuidar de cada um de nós. E te pedimos nesse instante que cuide de todos os nossos irmãos que se encontram nos leitos de dores, em seus lares, nos hospitais, nas penitenciárias, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas. Auxilia todos os irmãos que agora sofrem. Auxilia todos aqueles que estão trabalhando na área da saúde, a todos aqueles que buscam propiciar uma melhor qualidade de vida aos mais pequeninos. Abençoa todos aqueles que em algum momento de nossas vidas já nos ajudaram, materialmente, emocionalmente, de qualquer que seja a ajuda. Que todos sejam abençoados com a nossa gratidão e com o amparo de Jesus. Te pedimos hoje pelos nossos amigos queridos, que são irmãos escolhidos por nós para trilharmos a estrada juntos. Onde estiver cada um, que sejam abençoados. Te pedimos pela nossa família de origem, pela nossa família construída por nós mesmos, pela nossa grande família, encarnados e desencarnados, que todos recebam a tua luz, Jesus. Pedimos por aqueles que trabalham conosco, por aqueles para quem trabalhamos, que os nossos ambientes de trabalho sejam iluminados e abençoados. E rogamos muita paz, muita sabedoria, muita luz no coração de todos os governantes de todas as nações deste mundo. Pedimos as bênçãos para os médicos, para os cientistas que estão desenvolvendo as vacinas necessárias, tanto para a Covid quanto para outras doenças. Pedimos também que nós possamos, todos os dias, entrarmos em contato com a nossa essência e acendermos a luzinha da esperança, do amor, da caridade e da fé, para que possamos, com firmeza, com bondade e com a certeza de que iremos passar por tudo e galgarmos mais um degrau na nossa escalada evolutiva. Pedimos que as nossas águas sejam fluidificadas. Pedimos que os mentores de luz possam, nesse momento, envolver o nosso querido Divaldo, que se recupera da cirurgia das hérnias, e que ele possa estar bem e nos trazendo a sua palavra de amorosidade em breve.
E pedimos por todas as casas espíritas, católicas, evangélicas, onde o amor impere e onde exista um socorro espiritual genuíno e verdadeiro a todos os que sofrem. Que sejam encaminhados todos os nossos irmãozinhos necessitados de amparo espiritual. E que sejamos todos nós, unidos nessa corrente de oração, abençoados pelo nosso Mestre Jesus. Obrigada, Deus Pai, Mãe Santíssima e Jesus querido, por tudo, desde sempre e para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, que alegria estarmos finalizando mais um estudo da noite de hoje. Obrigada a vocês que têm nos acompanhado firmes em cada tarde às 18 horas e nas quartas-feiras às 20 horas. Obrigada pelas curtidas, obrigada pelos comentários que eu lerei depois do chat, pelas mensagens no celular. Obrigada a todos que estão nesta corrente, acreditando que somos capazes, sim, de melhorar nós mesmos, de melhorar o ambiente do nosso lar, o mundo em que vivemos. Muito obrigada. Lembrando que de quinta a terça, às 18 horas, neste canal Estudo e Oração, nós temos a nossa prece, o nosso estudo, sempre às 18 horas, só na quarta-feira, que é às 20 horas. Lembramos a todos de se conectarem com seu anjo da guarda, com os mentores que sempre estão aqui cuidando de nós, e que possam ter um sono tranquilo, revigorante, que possam todos estarem descansados no dia seguinte, ter um bom sono, boas intuições e uma forte esperança de que amanhã será um lindo dia, que a semana será abençoada e iluminada e que sempre estaremos com a força necessária para vencermos qualquer adversidade nos nossos caminhos. Fiquemos com Deus, que Ele nos abençoe. Até amanhã às 18 horas, se Deus quiser. Eu acho, não, eu tenho certeza e esperança de que Ele quer. Até amanhã, com muita esperança, muita alegria no coração. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas.